Então se a gente vai falar de idle control agora, ou seja, controle de marcha lenta, vamos habilitar ele, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, aqui em idle mode, vou pôr enabled, e quando eu der enter, o que vocês vão ver? Que a injeção vai tentar fazer o seguinte: a gente tá aqui, ó, com 1250 RPM funcionando o motor. A injeção ela vai funcionar, vai fazer com que o meu motor funcione a 1000 RPM, tá? Se funcionar certo, tá? Se não funcionar certo, vai ficar fora do alvo. E aí ao vivo aqui a gente vai descobrir por quê. Então vamos habilitar. Tá habilitado. Vocês veem o que? A rotação tá diminuindo aos poucos e pau. Chegou no alvo, tá funcionando em 1000 RPM. Beleza? Agora eu vou vir aqui, ó, e mostrar um primeiro detalhe do idle control para vocês. Essa tabela de idle em main, tá? Tudo começa daqui. Por quê? Porque aqui a gente define um alvo. O que é esse alvo? É quanto você quer que seu motor trabalhe. Então é aqui que você escolhe. Uma tabela bem simples, tá? Então, por exemplo, se eu colocar 900, o motor tem que começar a funcionar em 900 RPM, beleza? Se vai funcionar, eu não sei. Vamos ver. Se não funcionar, a gente vai ter que investigar por que não está funcionando. E aí que vai ser legal. Então vamos lá. 900 RPM, pum. Olha aí, motor funcionando a 900. Vamos por 800 RPM. Tá? Esse testezinho eu já fiz na live anterior. E eu lembro que quando eu coloquei 750, o controle não funcionou. Tá? Vamos colocar 750 RPM. Olha aí. Ele deu uma osciladinha e até que tá funcionando, né? Vamos colocar 700 RPM. Tá funcionando. 1100 RPM. Tá funcionando. Beleza, galera? Isso aqui, para quem nunca viu, é um controle de marcha lenta. Você consegue definir em qual rotação o seu motor vai funcionar em função da temperatura, tá? Então, esses valores aqui em cima, ó, menos 20, 0, 20, 40 graus, são os valores da temperatura do motor. Para vocês entenderem, a gente está aqui, ó, agora nesse momento com 80,3 graus, perfeito? Então, para a gente mudar a rotação, a gente tem que mexer nesse ponto aqui, ó, na região dos 80 graus, ok? Não adianta nada eu mexer aqui, 1200, que não vai, porque aqui é quando o meu motor está a 40 graus, perfeito, galera? O que eu quero falar para vocês nesse momento, tá? O idle control, esse tipo de controle aqui, eu já falei nas lives anteriores que é o tipo de controle mais subestimado, ao meu ver, tá? Em injeções eletrônicas programáveis. Por quê? Vou falar assim, ó, grande maioria de carro de corrida, vários carros de corrida, nem usam esse tipo de controle, tá? Por quê? Um carro de corrida, muitas vezes o motor tem um comandão, não dá para deixar uma lenta estável como essa aqui. Daí você tem que subir muito a rotação, trabalhar com a lenta em 2000 RPM às vezes, por exemplo. E daí a galera acaba nem usando esse tipo de controle. E tá tudo bem. Quero que vocês entendam, não tem problema nenhum nesse caso, certo? Agora, num carro de rua, é muito importante que você use o controle de marcha lenta. Sabe por quê? Porque ele afeta demais a dirigibilidade. Acredite se quiser, o controle de marcha lenta é um feature, é uma função da ECU que afeta muito a dirigibilidade de carros de rua. Eu vou contar uma história para vocês aqui, rapidinho, de quando eu vivi de verdade isso, tá? Vou desligar um pouquinho o motor para contar essa história rapidinho para você. E o que eu queria compartilhar com vocês aqui? Teve uma vez em 2013 que eu trabalhava numa empresa de injeção eletrônica programável e a gente tava com a seguinte dificuldade: sempre que lançava uma atualização ou um firmware novo, a gente não conseguia testar direito. O que eu quero dizer com isso? As galera testava lá no laboratório, mas daí a gente passava para o cliente, às vezes dava um problema inesperado, acontecia alguma coisa que a gente não tinha visto no laboratório. E para evitar esse tipo de coisa, eu fiquei pensando, cara, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça, cara? Sabe, você mandar uma atualização para o cliente e o cara ter problema na atualização, por exemplo, tá? Eu falei, meu, já sei, preciso colocar uma injeção num carro de rua que a gente usa todo dia. E daí, sempre que lançar uma atualização nova, eu atualizo no carro, ando uns dias e depois a gente solta para o cliente. Daí, a gente pegou isso em 2013, tá? A gente pegou e a gente colocou uma injeção num Uno. Desculpa, isso foi 2014.
Já fazia uns 2 anos que eu tava trabalhando nessa empresa. E daí a gente colocou no Uno, beleza? Só que o que aconteceu? Quando eu ia andar com o Uno, já vou falar pra vocês, né? Cara, a gente não passou o motor no dinamômetro, a gente não fez nada do recomendado, beleza? Tá errado? Tá. Só que eu ressalto, às vezes, pessoal, às vezes você não tem outra saída, beleza? Naquele caso, a gente não tinha dinamômetro de rolo para passar. A gente poderia sim ter ido atrás, tá? Mas a gente não fez isso, tá? E nesse carro aqui também não foi feito, beleza? E eu vou repetir isso principalmente para quem é novo. Sou da filosofia de que dinamômetro é fundamental na calibração, mas às vezes você não tem essa possibilidade, tá? Ah, mas um profissional vai ter um dinamômetro. Não é disso que eu tô falando. Eu não tô falando de ter ou não ter dinamômetro, ou ter ou não ter como alugar um dinamômetro. Quero dizer que às vezes você realmente não tem outra possibilidade. Falei tudo isso para mostrar porque naquele caso a gente também não passou o carro no dinamômetro. Só que é o seguinte, aquele Uno era um desespero para mim. Um desespero. E eu quebrei a cara com aquele Uno, tá? Por quê? Porque eu não consegui. Galera, eu vou falar para vocês, quem já nos acompanha faz tempo sabe que eu sou um cara muito franco, muito claro, muito direto. Eu não fico escondendo as coisinhas, não. E eu não consegui deixar aquele Uno minimamente aceitável na calibração. O que eu quero falar com minimamente aceitável? Não é que a sonda não foi no alvo, não é que o motor estava fraco, não é nada disso. Tinha uma coisa que deixava eu de cabelo em pé. Era a questão de dirigibilidade. E principalmente em condição de entrada e saída de garagem. Quando você para no semáforo, você vai sair. Beleza? Quando o carro tá rodando, tava na estrada, por exemplo, meu, tranquilo, o carro funcionava liso. Era mais nesse tipo de condição. Na hora que o cara ia fazer, ia estacionar com o carro, era ruim. Na hora que ia fazer uma rampa, falava, cara, que é isso, cara? E eu tentei um monte de coisa. Fiz o mapa por TPS, fiz o mapa por MAP. Daí, na época lá, a gente tinha um MAF na oficina lá, a gente pegou o MAF, a gente instalou no motor, fizemos mapa por MAF, cara, tudo igual. Eu lembro que assim, só que é assim, né, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouco da vida real. Eu não tinha tempo de ficar um dia inteiro mexendo na calibração do carro, então eu mexia quando dava, certo? E o negócio realmente não ficou bom. E daí passou um tempo e eu tentei tudo que eu imaginava para fazer aquele Uno funcionar legal. Eu falei assim, cara, eu tô achando que tem um problema mecânico. Eu comecei a levantar uma hipótese de ter algum problema no carro. E assim como esse Corsa, eu tinha poucos sensores, porque a gente não fica instalando muitos sensores nesses tipos de projetos mais simples, né? Bem, quando a gente quer instalar uma injeção, fazer um teste rápido e tirar fora, você não vai instalar um sensor de pressão de combustível e assim por diante, certo? Apesar de que seria legal. E o que aconteceu? Eu levantei essa hipótese. Eu falei, cara, não é possível. Deve ter alguma coisa errada nesse carro aí. Deve ser problema mecânico. Só que ao invés de eu só ficar falando assim, não, é problema mecânico, o que aconteceu? Eu falei, vou fazer um teste para descobrir se eu tenho problema mecânico mesmo. Qual que seria o teste muito rápido que eu iria matar a charada se o problema era mecânico ou era na calibração? Sabe qual teste que eu fiz? Um teste que não tem como estar errado. Desliguei a injeção programável e voltei à original. Falei, meu, se tem algum problema mecânico, vai aparecer na calibração original aqui, velho. Entendeu? Foi isso que eu fiz. E aí que eu quebrei a cara. O carro funcionou liso. Aí eu falei, azar o meu, né, cara? No que eu coloquei a injeção original, o cara já falou, puta merda, cara, é outra coisa. Nem volta essa programável aí. Pessoal, aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu falei, cara, o que eu fiz de errado? Eu fiz de tudo. E, meu, eu trabalhava na fábrica da injeção programável. Então eu não tinha nenhuma dúvida das coisas que poderia fazer. Obviamente, eu poderia ter feito algum erro, tá? E eu lembro que eu conversei com todo mundo que trabalhava lá. Galera, alguém tem alguma ideia do que pode ser? Eu sou um cara que eu gosto de discutir. Todas as ideias que deram eu testei e não resolveu. Aí, anos depois, veio o projeto desse Corsa aqui que eu tô sentado agora. Daí eu já saí dessa empresa anos depois e a gente recebeu um convite para ir na Motec. Para quem não conhece, a Motec é uma fabricante de injeção eletrônica programável na Austrália, tá? Os caras são meio que, não sei se é a primeira, mas se não for a primeira, é uma das primeiras
injeções eletrônicas programáveis no mundo, tá? Como essa injeção que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é bem diferente que eu estava acostumado a trabalhar, eu tinha ciência do seguinte, meu, não adianta nada eu ir para a Austrália lá para fazer um treinamento e ver se eu consigo representar a Motec aqui no Brasil, ver se a Twizy consegue representar a Motec no Brasil, se eu for para lá meio cruzão, sem nunca ter feito pelo menos um projeto. Por quê? Quando você põe a mão na massa, a vida é outra. As dúvidas são outras, perfeito? Quando você está vendo um vídeo no YouTube é uma coisa, quando você vê o vídeo, quando você vê uma videoaula e você aplica, é outra coisa. Então eu falei assim, meu, preciso colocar essa injeção no carro. E aí que veio a ideia de colocar nesse Corsinha aqui. Por quê? Porque a gente usava todo dia. Eu sabia como que era a dirigibilidade desse carro. Eu conheço esse carro demais. Eu tenho esse carro desde 2013 ou 14, não me lembro. Então, anos dirigindo o carro, você sabe muito bem como o carro funciona. E vou abrir o jogo para vocês. No fundo, eu também tava meio com o ego machucado de lembrar daquele projeto do Uno. Por quê? Não porque eu não consegui fazer, tá? Porque isso é normal, tá? Isso é normal, às vezes não dá certo mesmo, tá? Muitas coisas na vida que você vai fazer, às vezes não dá certo. Mas sabe, eu não gosto de deixar essas coisas pendentes, entendeu? Então, eu sei que é normal as coisas não darem certo, mas quando não dá certo, eu gosto de ir lá e aproveitar que não deu certo para aprender. Se o negócio não deu certo, é porque tinha alguma coisa que você não sabia, tá? Eu sabia que o problema era eu ou alguma outra coisa. E eu vou compartilhar com vocês o que faltou naquele Uno, ao meu ver, para que eu conseguisse uma dirigibilidade muito próxima de um carro original, tá? Quando a gente fez esse projeto aqui do Corsa, eu consegui entender. Foi justamente controle de marcha lenta. Mas na verdade não é só o controle de marcha lenta. Talvez quando o cara fala, ah, mas isso é óbvio. Mas entre você saber disso e você conseguir aplicar isso e chegar num resultado igual de fábrica, pelo menos para mim, foi um mundo de diferença, tá? O que acontece? A sacada não é só o controle de marcha lenta. A sacada é momento de transição, saca só. O lance da dirigibilidade está bem na transição, quando você não está em controle de marcha lenta e entra no controle, ou quando você está no controle e está saindo, tá? É justamente nesse momento que quando você tá parado, que nem eu tô na garagem, ligo o carro, engato a ré e vou sair da garagem, manobrando. Cara, você tá manobrando bem devagarzinho. Se der um soco, vai ser péssimo. E era tipo isso que acontecia. Às vezes ele tava liso, às vezes ele dava não tô falando que dava um soco violento, mas ele não ficava com um negócio suave, cara, igual de fábrica, certo? Então pega essa. Um dos motivos, vamos supor, você tá tendo um soco, uma oscilação grande, quando você está nessa condição de saindo de semáforo ou saindo de uma garagem, tá? Se acontece isso com você, verifique se você não está tendo uma grande diferença de torque. O que é isso? Imagina o seguinte, você está com o controle de marcha lenta habilitado e daí do nada desabilita. Só que quando desabilita o controle de marcha lenta, se você aumentar muito o torque do motor do nada, você vai ter um problema de dirigibilidade. Porque para você ter um carro suave, você não pode variar o torque bruscamente assim, principalmente sem você pisar no acelerador, sem nada, perfeito? Ou só você dar uma casquinha no acelerador. Então, uma das grandes focos que você tem que ter no controle de marcha lenta é você calibrar muito bem a entrada e a saída do controle, perfeito? Porque se você deixar uma entrada muito brusca, quando você estiver andando fora da marcha lenta, vai entrar, o carro vai dar um soco, tipo daquela engolida, sabe? Porque ele reduziu muito o torque, ou também o contrário é verdade, perfeito? Então eu contei essa história para mostrar para vocês. Essa injeção aqui, a gente tem muito mais possibilidades de controle, tá? Do controle de marcha lenta, só para vocês entenderem o que eu tô falando, olha quanta configuração eu tenho. Essa aba de controle de marcha lenta, essa aba de controle de marcha lenta, essa aba de controle de marcha lenta, perfeito? Então tem muita coisa para se configurar. O que é bom do ponto de vista de possibilidade de acerto é bom. Agora, se você não tem experiência com injeção, pode ser uma dificuldade no início, perfeito? Eu não consigo imaginar um controle de marcha lenta muito bom sem tudo isso de configuração, perfeito?